Olá, bom dia, saúdo a todos e todas nesta manhã deste domingo, dia 18 de julho, graça e paz. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 4. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso, que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? E aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor disse: Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela? Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Esta é uma das histórias bíblicas mais conhecidas, ou o livro de Jonas como tal. O profeta foi enviado para a grande cidade de Nínive, na Síria, para anunciar o iminente castigo de Deus para o povo daquela cidade, caso não se arrependessem. Mas Jonas toma um barco e foge em outra direção, em direção à Espanha. Contudo, por causa de uma grande tempestade da qual ele foi considerado culpado, ele foi jogado ao mar, engolido por um peixe, e somente 3 dias depois, quando aceita cumprir a sua tarefa profética, ele é devolvido à terra. Vai a Nínive e anuncia por 40 dias. O povo da cidade se arrepende e, para a revolta de Jonas, Deus perdoa essa gente. O que explica essa grande frustração do profeta com esta misericórdia divina, com a bondade de Deus? Por acaso Jonas era mau? Ou será que ele não conhecia a Deus? Por conhecer a Deus, ele não queria ir, sabendo da bondade e da misericórdia de Deus e contando com a possibilidade de que aquela gente de Nínive se arrependesse, ele temia que Deus perdoasse e por isso não queria nem ir. É preciso lembrar de um passado recente, que num passado recente a Síria havia invadido boa parte de Israel, as 10 tribos do norte, e havia destruído praticamente essa região centro-norte de Israel. Nos livros dos profetas, como Isaías 10, você pode ler lá no versículo 5 e seguintes, livros de Reis e Crônicas, nos é contado a respeito da crueldade dos assírios quando invadiram a terra de Israel. Portanto, Jonas tinha 2 razões. Ele conhecia a história recente e também conhecia a bondade divina. Considerava o povo de Israel vítima dos assírios, mas esquecia que o próprio Deus tinha permitido a ação dos assírios porque o povo de Israel andava se afastando de Deus e andando atrás de falsos deuses e ídolos. Mas, na visão do profeta Jonas, Deus não podia e não deveria ser compassivo com aquela gente.
Diante disso, ele fica frustrado e aborrecido a ponto de sair da cidade, sentar sobre um monte na esperança de que Deus se arrependa e destrua a cidade. Era isso que ele queria ver. Como isso não aconteceu, ele orou pedindo para morrer. Estranho o procedimento desse profeta. Enquanto outros profetas, como Jeremias, por exemplo, ficaram muito angustiados porque o povo não quis ouvir a sua mensagem e não se arrependia, aqui acontece o contrário. O povo ouviu e se arrependeu. Os pregadores da palavra de Deus normalmente pregam esperando o arrependimento, desejam graça e salvação para os seus ouvintes. Já Jonas quer graça para si e desgraça para os outros. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Sempre há pessoas querendo a desgraça de outros. Quem pensa assim, quem quer a desgraça do outro, não segue o Evangelho, mesmo que sejam questões políticas, administrativas, seja lá o que for. Quem faz assim, segue uma visão errada de Deus, não segue o Evangelho de Cristo. Há alguns aspectos a destacar aqui. Um deles, por causa da nossa desobediência, nós queremos um Deus como nós o concebemos. E mais do que isso, queremos que ele faça o que nos agrada. Por vezes, isso até inclui uma prece para que destrua os que não nos agradam por serem diferentes, por terem mais sorte do que nós, por pensarem ou até por crerem diferente. Quantos conservadores, fanáticos cristãos querem a morte de muçulmanos? É um absurdo querer o mal do outro. E quando, enfim, Deus faz sua vontade e não a nossa, nos frustramos, aborrecemos e alguns até se escondem dele. Ou tentam se esconder. Por vezes, a decepção pelo acontecido ou pelo que se pediu, insistiu, trabalhou e não veio, faz com que alguns até peçam para morrer. Algumas pessoas acham que podem manipular Deus e outros até dizem que o fazem, porque dizem: Deus hoje me mandou essa palavra para que eu falasse para ti. Como se Deus fizesse isso agora particularmente para cada um, assim, escolhidos. Deus não pode ser manipulado assim. Não dá para fugir, a gente não pode se esconder e nem adianta pedir para morrer. Um outro aspecto importante é o pronto arrependimento daquela grande cidade de Nínive. Algo estranho ocorreu ali. O povo de Nínive creu, jejuou, se arrependeu e mudou seus caminhos. Do mais simples ao mais importante, diz o capítulo 3, versículo 5. O que aprendemos aqui? Aprendemos que mudar caminhos pode salvar a cidade. Aprendemos que a palavra de Deus tem poder até mesmo quando é pregada contra a vontade do profeta ou do pregador. Mostra-nos esse texto que vale a pena anunciar, ainda que pareça que ninguém mais escute. Mostra que Deus é misericordioso, bondoso com quem se arrepende e muda de vida. Por vezes escuto pessoas dizendo que vão desistir do discipulado porque as coisas não estão andando, não vê progresso. Aqui tem uma resposta, sempre vale a pena. Um outro aspecto ainda é a maneira de como Deus trata o seu enviado, o profeta Jonas. Ele o envia, não aceita retrocesso e nem fuga do seu profeta. Parece abandoná-lo quando é lançado ao mar, mas o resgata e protege. Nada impedirá que sua oferta de perdão e misericórdia chegue a Nínive. Mesmo quando o profeta entra em crise, a gente diria, deu um piti no profeta, ele não o abandona nem mesmo quando ele fica com raiva, querendo vingança, e quando, por não ter sido entendido, não compreende a força do amor de Deus, ou por não ter entendido a Deus, não compreende assim a força do amor de Deus, que perdoa aquele que ele considerava seu inimigo, o povo de Nínive, da Síria. Assim, apesar de tudo, apesar de ele ser um só, e embora na cidade tivessem sido salvos muitos milhares, 120 mil crianças e tantos outros adultos, animais também são mencionados, ainda que o profeta fosse só mais um, mesmo assim o Senhor não desiste dele. O encontra, protege,
até de forma singela, com uma sombra. O insatisfeito Jonas queria morrer. Ora, isso nos ensina que não há um sequer que Deus não queira resgatar. Sim, Jonas também precisava ser resgatado e Deus o faz carinhosamente. Se você se sente assim como um Jonas, frustrado, abandonado, veja este cuidado de Deus, carinhoso, misericordioso, fazendo sombra para o seu profeta. Deus argumenta de forma amistosa e se o sol do meio-dia queima sobre a sua cabeça, lembre-se de recorrer ao Senhor que compreende a sua dor ou a sua insatisfação. Convém lembrar sobre Jonas ainda, que embora aborrecido, ele se coloca em oração. Ele derrama o coração diante de Deus, reclama até da bondade de Deus, até pede para morrer. E Deus o trata, cuida dele, mostra-lhe com argumentos sutis que Jonas estava errado na sua visão de Deus e de mundo. Somos muito parecidos com esse Jonas, não somos? Por vezes Deus nos envia para uma direção, mas tomamos outra. E não raro, só depois de 3 dias na escuridão, ou no ventre do peixe, como diz o texto, aceitamos ir para a direção que Deus estabelece. Como Jonas, queremos muitas vezes o mal dos outros, misericórdia para nós e para os outros nada menos que destruição. Nossa visão, assim como a de Jonas, muitas vezes não combina com um Deus misericordioso. Contudo, ainda assim somos todos enviados pelo Espírito Santo, ainda que reticentes, como agentes de transformação nesse mundo. Eu e você. Talvez diferentemente de Jonas, nisso somos diferentes, nós nos escondemos ou escondemos os nossos sentimentos de Deus. Ele, para o seu próprio bem, não o fez. Termina o nosso texto de Jonas, o capítulo 4, e o livro de Jonas com a pergunta: eu não deveria tê-lo feito? E a resposta nós damos. Não deveria Deus tê-lo feito? E com isso também nós cuidar de toda a criação. Pense nisso e Deus te abençoe e ilumine neste domingo, nesta semana. Fique com a paz e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.